Fala, decenautas, beleza? Eu estou bem, mas e vocês? Muito prazer, eu sou a Denise e se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Aproveita e já se inscreve no canal e nas nossas redes sociais e ativa o sininho. Temos vídeo novo toda semana. Cuidado com a corte das corujas. Sempre alerta, vigiando Gotham de seu puleiro, por trás da rocha e do mau cheiro. Ela o vigia em seu lar, o vigia em sua cama. Sobre ela nada diga ou garra vem tomar sua vida. Sacaram? No vídeo de hoje vamos dar continuidade à saga Metal com Batman, A Corte das Corujas. Uma HQ dos Novos 52 com 176 páginas, escrita por Scott Snyder e desenhada por Greg Capullo. Em um resumo rápido, Batman já ouviu falar sobre essa poderosa facção que se reúne nas sombras há séculos para decidir o futuro de Gotham City. Mas ele sempre levou isso como uma lenda. Até agora. A história começa com Batman dizendo que desde que ele era garoto, a Gazeta de Gotham publica todo sábado um artigo chamado Gotham é. Cidadãos aleatórios são convocados para completar a frase Gotham é, usando no máximo 3 palavras. Alguns utilizam adjetivos, outros utilizam nome de algum vilão, mas a resposta mais comum é Batman. Enquanto temos essa narração, Batman luta contra alguns vilões que estão fugindo do asilo Arkham. Em um certo momento, Batman encontra o Coringa, que por mais estranho que seja, ajuda ele a dar uns pescotapas nos vilões. Descobrimos então que o Coringa nada mais é que Dick Grayson, o primeiro Robin e atualmente o Asa Noturna. Dick estava infiltrado no asilo para descobrir quem era o guarda traidor que ajudaria os vilões a escapar. Como sempre, Batman e o seu preparo. Após evitar a fuga dos vilões, Bruce deixa Batman um pouco de lado e comparece a uma festa. Nesta festa, diante de todos os figurões de Gotham, Bruce faz um discurso dizendo que ele não consegue descrever Gotham e que ao invés de olhar para o passado e para o presente, devemos olhar para o futuro, tentando reconstruir e melhorar a cidade. E para fazer a parte dele, as empresas Wayne vão investir no futuro de Gotham, expandindo e modernizando o sistema de transporte e reconstruindo as cidades industriais vizinhas. Todos comemoram e aplaudem. Alfred até diz que ele esqueceu de informar a série de Bat-Bunkers que irá construir pela cidade, porque falando do Batman, o conceito de estratégia, em grego, estratégia. Durante a festa, Bruce é apresentado a Lincoln March, candidato a prefeito de Gotham, dono da March Empreendimentos e que, além do seu interesse em investir no projeto de Bruce, quer o apoio e o voto dele. Enquanto Lincoln e Bruce conversam, o comissário Gordon recebe uma ligação. Bruce imediatamente ativa a leitura labial através de uma lente de contato que possui um processador de acesso remoto ao computador da Batcaverna e que ele estava utilizando. Ele descobre que Gordon está indo investigar a cena de um crime. E com toda a sua malemolência, Bruce pede licença a Lincoln, dizendo que precisa tomar um ar, e pede para que Alfred remarque a reunião com Lincoln. Agora, como Batman, ele encontra o detetive Harvey Bullock, que o convida para admirar um pouco de arte. Batman encontra um corpo desconhecido que eles apelidam de João Ninguém, e que já faz uns 5 ou 6 dias que foi para a cidade dos pés juntos. Acontece que o João Ninguém foi alvejado em todas as suas principais artérias com facas de arremesso profissionais. E todas as facas têm o mesmo símbolo gravado, uma coruja. Batman também percebe que há uma pele sob a unha da vítima. Ele retira essa pele e roda sua análise de DNA. Neste momento ele percebe algo estranho. Um forte cheiro de linhaça, um solvente bastante comum. Com o charuto de Harvey, ele risca a parede com um solvente e uma mensagem secreta é revelada. Bruce Wayne vai morrer amanhã. Neste momento, Batman recebe a análise de DNA e a de Dick Grayson. De volta à Batcaverna, Batman recebe a ligação do comissário Gordon direto da autópsia do João Ninguém. Através de um holograma, Batman examina o corpo junto a Gordon. A vítima continua desconhecida, mas eles descobrem que era um excelente treinador de criminosos. O scanner detecta uma fratura incomum no terceiro molar. Quando o observam, o dente tem o mesmo símbolo gravado das facas de arremesso, uma coruja.
Dick chega na Batcaverna e Batman logo mostra para ele o João Ninguém e conta sobre a amostra de DNA. Dick diz que reconhece a vítima. Conta que uma semana atrás, na inauguração do novo calçadão da Zona Oeste, quando ele estava indo embora, o João Ninguém chegou e agarrou seu braço. Suas palavras para Dick foram: "Eles são reais, eles estão em todo lugar, estão mandando ele para pegar vocês, todos vocês." Após isso, os seguranças chegaram e puxaram a vítima que ainda estava agarrando o braço de Dick, causando um arranhão. Dick diz que pode mostrar o arranhão, mas Batman diz que não é necessário, que ele só queria saber se as histórias batiam, que ele checou as filmagens das câmeras de segurança e que Dick estava liberado. No dia seguinte, Bruce comparece à sua reunião com Lincoln marcada na velha Torre Wayne. De repente, sua reunião é interrompida por alguém desconhecido vestido como coruja. Ele ataca Lincoln e logo parte para seu alvo principal, Bruce Wayne. O Garra diz que a Corte das Corujas sentenciou Bruce Wayne à morte. Neste momento, ele chuta Bruce pela janela, quebrando o vidro e caindo com ele em direção à morte. Ainda diz que adora matar um Wayne. Ousado ele, hein? Bruce se salva agarrando o 13º guardião, que fica no meio do edifício. Poucos conhecem e ninguém se importa em citar. Instalado pelo seu bisavô, filho de Alan Wayne, Henry. Sendo assim, apenas o Garra se encontra com o asfalto, caindo em cima de um carro, sendo socorrido e dado como morto. Dentro da ambulância, o Garra ressuscita, mata todos os socorristas e foge do local. Somos levados então para 1922 e acompanhamos o tataravô de Bruce, Alan Wayne. Ele é mostrado como uma pessoa totalmente crente na Corte das Corujas, e por este motivo, muitos tratam ele como um louco. Ele está correndo pela cidade desesperado, pedindo ajuda e dizendo que estão atrás dele. Um policial tenta pará-lo e acalmá-lo, mas Alan diz que os ninhos estão por toda parte, estão na casa dele. Os policiais se distraem e Alan acaba caindo em um bueiro, onde depois é encontrado morto. Voltamos ao presente com Batman interrogando Luca Volk, membro da gangue do Sussurro. Ele está atrás do Garra. Não há imagens dele entrando na velha Torre Wayne, o que indica que ele deve ter usado as linhas de trem que vão até o edifício, e alguma das gangues viu ele e cobrou uma taxa, como de costume. Luca diz que não sabe nada sobre o Homem-Coruja, e a lente de contato de Batman ativa o detector de mentiras que analisa e mostra que ele está falando a verdade. Na Batcaverna, Bruce tenta encontrar o criminoso através da análise de voz, mas ela falha. Com todos esses acontecimentos, Bruce pergunta para Alfred o que ele acha. Alfred responde que seu tataravô, Alan Wayne, desenvolveu uma obsessão por corujas. Apesar de toda essa obsessão, as evidências dizem que Alan caiu no bueiro e morreu afogado, sem nenhuma suspeita de crime na época. Bruce vai visitar Lincoln, que fica impressionado com a sorte de Bruce. Lincoln diz que vem recebendo avisos e sussurros de pessoas que querem que ele desista da candidatura, e que semanas atrás, quando ele acordou, havia uma coruja em seu apartamento. Lincoln se mostra totalmente crente à Corte das Corujas, e como ela manipula as ações da cidade, a iniciativa de Bruce para a reconstrução de Gotham City pode ter chamado a atenção para ele. Lincoln diz que, mesmo com medo, não vai retirar a sua candidatura, e Bruce declara seu voto a ele. Batman começa a investigar todas as construções. Narra que, historicamente, cidades são lugares cheios de superstições, e que seu tataravô, Alan Wayne, conhecia o poder da superstição. Sendo assim, foi um dos primeiros a eliminar dos seus edifícios o 13º andar. Mas para seguir a superstição, você deve deixar o 13º andar como um espaço vazio, um andar falso, entre o 12º e o 14º andar. Este espaço seria suficiente para um homem sozinho viver. E bingo! No edifício investigado, no local do 13º andar, Batman encontra o esconderijo do Garra. Batman pede para Alfred todos os endereços de construções financiados pelo fundo Alan Wayne para o auxílio de jovens arquitetos nos últimos 150 anos. Batman vai em cada um dos edifícios e encontra a mesma coisa no 13º andar. O esconderijo do Garra e indícios da Corte das Corujas. Esconderijos esses datados desde junho de 1891
até junho de 2006, todos bem debaixo do seu nariz. Batman pede para que Alfred abra a cripta de Alan Wayne. Em um desses edifícios, Batman cai em uma armadilha explosiva. Ele consegue sair ileso, mas faz com que ele se sinta cada vez mais observado. Na Batcaverna, Bruce analisa os ossos de Alan Wayne. Dick chega e começa a conversar com ele. Neste momento, percebemos que todos à sua volta acreditam na Corte das Corujas, menos Bruce. Ele diz que está cético porque não existe tal corte, que ele já investigou no passado. Bruce conta que quando seus pais morreram, ele não acreditava que aquilo havia sido um acaso, e como sempre houve a lenda da corte em Gotham, ele acreditou que a morte dos seus pais tivesse sido a mando dela. E com essa desconfiança, o pequeno Bruce começou a sua primeira investigação. Bruce conta que em sua investigação encontrou um edifício antigo e abandonado clube social, com uma coruja na fachada. O clube se chamava Harbor House e todas as famílias que eles suspeitavam já haviam feito parte do clube. Ao investigar a planta, descobriu um cômodo na torre mais alta, sem janelas e bem acima do selo de coruja. Quando ele chegou no local, ele não encontrou nada, apenas pó. Batman volta para as ruas para seguir uma pista. Ele vai até o esgoto onde seu tataravô Alan Wayne foi encontrado morto. Ele comenta que, analisando os ossos, encontrou pequenas perfurações em vários ossos, muito parecidas com feridas de faca, ou seja, Alan não morreu afogado. Alan morreu esfaqueado, muito provavelmente por facas de arremesso. Batman contou também que encontrou um resíduo em seus ossos, poeira de uma rocha similar ao mármore, apesar do esgoto ter sido todo construído em granito. Batman então é surpreendido pelo Garra, que acaba nocauteando ele. Batman acorda no meio de um labirinto, com os membros da corte dando boas-vindas a ele. Bruce levou por muito tempo a corte como uma lenda, uma superstição. Com isso, subestimou o inimigo. 8 dias se passam e ninguém tem notícia do Batman. Somos apenas levados por imagens de personagens preocupados e procurando por ele. Após 8 dias preso no labirinto, percebemos a deterioração da mente de Batman, sua decadência. Ele toma água em uma fonte do labirinto, mas por seu estado debilitado, ele tem ilusões e acredita que a água está envenenada. Neste labirinto, Batman encontra áreas onde ele entende que a corte é real e que é uma organização criminosa muito bem organizada e que por anos manipula Gotham e mantém um assassino altamente treinado chamado Garra. Em uma dessas áreas, ele encontra porta-retratos com todas as fotos das vítimas da corte, e neste momento ele entende que tanto seu tataravô quanto seus pais foram mortos a mando da corte. Em uma outra sala com uma garra na parede, Batman encontra milhares de caixões fechados. Cada caixão tem a foto de uma criança, e neste momento ele percebe que todas aquelas pessoas foram treinadas por anos para ser o próximo Garra. Existe um caixão aberto, e quando ele descobre quem deveria estar nesse caixão, ele fica ainda mais transtornado. Batman volta para a sala da fonte e descobre uma passagem secreta para uma outra área, um tipo de um ringue. Ali, ele é confrontado pelo Garra e é assistido pelos membros da corte que torcem pela morte dele. Nosso querido Batman apanha demais. Após 8 dias preso, ele está muito fraco. Então agora temos um Batman mentalmente e fisicamente debilitado. Mas quando ele está no chão, ele vê um retrato do seu tataravô Alan Wayne e com isso resgata suas últimas forças e parte com toda a sua fúria para cima do Garra, como um animal mesmo. Batman leva o Garra até uma sala com uma maquete de Gotham e lá diz que o Garra não é nada além de um criminoso comum. Ele espanca o Garra até levá-lo novamente para a sala da fonte. Neste momento, Batman faz um discurso dizendo que pelo sabor da água, os minerais contidos nela indicam que eles estão perto de um rio e que a base da fonte é feita de mármore branco, um mármore diferente do mármore de construção, muito mais delicado e mais vulnerável a explosões. E que ele pegou placas de filamentos da câmera que são feitas de cloreto de potássio e que com a faísca certa
explodem. Então, ele explode o local e se joga pelo rio. Com a derrota do Garra, a corte se livra do corpo jogando ele também no rio. E com isso percebemos que a corte tem acesso ao corpo de todas aquelas pessoas dentro dos caixões. E agora eles só precisam acordar elas. Vemos que Batman foi salvo por uma mulher desconhecida que reanima ele com um desfibrilador, que na real é uma bateria de carro. Enquanto isso, temos a corte acordando todas aquelas pessoas. Batman é encontrado por Alfred, que o leva até a Batcaverna. Lá é mostrado que Alfred também conseguiu recuperar o exemplar de Garra que foi jogado no rio e que está congelado. Bruce pede para Alfred levar o corpo para ser examinado. Dick chega na Batcaverna e Bruce conta para ele que há uma substância nas células do Garra que a corte sintetizou e é capaz de reanimar tecido morto, e que para isso os cadáveres têm que ser preparados antecipadamente. Na Grécia Antiga havia o costume de colocar uma moeda embaixo da língua do morto para pagar a sua passagem até Hades. Os mais ricos faziam suas moedas por um metal chamado elétron, uma liga de ouro e prata altamente condutiva. Bruce conta que encontrou uma quantidade considerável de elétron no corpo do ex-Garra, não somente nos sangues, mas nas células também. A liga de metal conseguiu entrar no corpo do homem através de um depósito encravado no dente, em formato de uma pequena coruja. E assim como João Ninguém, que o ex-Garra havia matado, ele carregou esta moeda no terceiro molar por anos. Quando ele se aposentou, ele já era praticamente um condutor ambulante, precisando apenas de uma faísca. O fator de cura também vem deste fato. Uma vez que a substância se une às células, elas são capazes de se reativar e se regenerar. Para derrotar este ser basta do frio, já que a substância transforma o corpo em uma espécie de fábrica de células alimentadas pelo calor. Bruce conta que o nome do homem é William Cobb, bisavô de Dick, e neste momento ele dá um tapão em Dick extraindo seu terceiro molar. E temos a revelação. Lembram do caixão vazio? Então, era de Dick. Era para Dick ser um Garra. Bruce conta que a cada década o Circo Halley, no qual Dick e sua família trabalhava, apresentava à corte um grupo de crianças atletas. Os membros da corte escolhiam uma delas para ser o Garra daquela era. Dick era para ser o Garra mais recente, mas quando seus pais morreram e Bruce lhe deu abrigo, coincidentemente acabou evitando que isso acontecesse. A história acaba com um membro da corte fazendo um discurso para os recém-acordados e ressuscitados Garras retomarem Gotham. Gostaram da história? Para mim, essa é uma das histórias dos Novos 52 que valem a pena. Muito bem escrita e muito bem desenhada, envolvente em cada novo ato. Você não consegue parar de ler até saber o fim dela. Inclusive, a continuação da Corte das Corujas se chama A Noite das Corujas. Você consegue encontrar a Corte das Corujas para compra por um valor entre 30 e 50 reais. Escreva nos comentários o que vocês querem ver no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa seu like. Não esquece de curtir e compartilhar. Se inscreve no nosso canal e nas nossas redes sociais e ativa o sininho para receber as notificações. Nos vemos em breve.